E agora a Ponte Preta vem na tela. A vitória sobre o Brasil de Pelotas deixou a Ponte Preta na situação mais confortável até agora nessa Série B. São 6 pontos de distância para o Brusque, atual 17º colocado. E um dos personagens desse jogo foi o atacante João Veras. O jogador precisou balançar as redes 2 vezes para valer uma. E foi graças a essa última bola que a Ponte saiu com os 3 pontos do Moisés Lucarelli. Que o filho teu não foge à luta, Ponte Preta faz o gol! Falei pra rapaziada, falei, hoje eu sei que eu vou fazer o gol, hoje eu sei que eu vou brocar. E eles falaram, você vai mesmo e, pô, Deus me abençoou, eu fiz um. Continuei, pô, sabia, foi anulado, mas eu sabia que ia fazer outro e Deus abençoou no finalzinho e a vitória que conta. O atacante que profetizou o gol pode ser titular novamente contra o CSA amanhã no estádio Rei Pelé. Isso porque Rodrigão, que ficou de fora da última partida após apresentar sintomas gripais, ainda é dúvida. Por outro lado, Gilson Kleina vai contar com os retornos de André Luiz e Fábio Sanches, que cumpriram suspensão contra o Brasil de Pelotas e podem voltar ao time titular. Uma vitória contra o CSA pode fazer a Ponte pular 2 posições na tabela e se distanciar ainda mais da zona de perigo. E o retrospecto contra os alagoanos é favorável ao Alvinegra. Até hoje, as 2 equipes já se enfrentaram 8 vezes, com 5 vitórias da Macaca, 2 empates e apenas 1 derrota. Números que dão ainda mais embalo para uma equipe que conquistou a primeira vitória fora de casa na penúltima rodada e sonha em crescer ainda mais na competição. A união do grupo, trabalho, né? O trabalho do Gilson Kleina tá sendo visto por todos agora, né? Tá sendo valorizado por todos também. Mas a gente sempre acreditou nele, a gente sabe o grande profissional que ele é. E eu sei que o grupo todo, né, tem mais para subir na tabela ainda. Bom, tá aí o João Veras. Centroavante é assim mesmo, né? O João Veras... Balotelli do interior, hein? O Balotelli do interior aí vinha com dificuldade. Era dele a posição de centroavante. Aí não rendeu, não funcionou. Contratou o Rodrigão. Aí ele aparece. Esse jogo aí ele não estava rendendo. Mas o Gilson Kleina manteve ele no time. Aí ele deu uma canelada ali, meio tornozelada, né? Se ele pega em cheio, ele não faria o gol, mas surpreendeu. Não sabe, Batista, por que não? Poderia mandar do outro lado, lá na gaveta do outro lado, pô. Pô, tudo bem, ele concorda, a bola pegou na canela. Gol, o que vale é isso, bola na rede. Mas se ele pega de cheio aqui, ó, feio. Joga lá na gaveta. A frase é do Dadá Maravilha, não existe gol feio, feio é não fazer o gol. Exatamente. Ele fez o gol da vitória, o que interessa é isso aí, pô. Quantas vezes, eu já cansei de falar aqui, quantas vezes o cara lá na entrada da área e tal, aí ele inclina o corpo, né, dá uma chapa na bola assim, manda na lua. Não seria melhor dar uma bicuda nela e tacar lá dentro? Esse gol aí foi de panturrilha. Meio de canela, meio de panturrilha. De canela, olha lá, de tornozelo, detalhe, olha a comemoração dele. Bom, ainda bem que ele não tirou a camisa dessa vez. Igual o Júlio Nascimento. Você que narrou o gol do João Veras, verás que um filho teu não foge à luta. Usou a frase aí do hino nacional. Qual é a nota? Qual é a nota para o salto mortal do João Veras? Cara, a Beca Andrade ficaria orgulhosa, né, Batista? Nas Olimpíadas ela conquistou aí medalhas importantíssimas para a ginástica. Com certeza ela daria uma avaliação acima de 8 aí, né? Olha! Copiando o Gleger nas avaliações dantescas dele, cheio de pontuação, 8,17, por exemplo. Seria algo mais ou menos por aí, viu, Batistão? Fala que a aterrissagem que é importante, né? Olha. Dá o salto assim, mortal. Olha lá. Se ele tivesse muito acima do peso, como muita gente coloca, ele não conseguiria fazer não, olha lá. Foi bem. Bem pra caramba. A perna fixa ali, ó, não titubeou, foi bem. Não bem tirou demais. uma perna do solo, ele aterrissou com as 2. Balotelli do interior, mano. Agora vocês são especialistas em cambalhota. Olha lá. Quer ser comentarista de Como cambalhota. é que é aquele como é que fala? Não tem a mínima ideia do que você está querendo falar. Twist escarpado. Escarpado, Mortal escarpado. Escabete. Olha lá, ó.
Foi bem demais. Só o fato dele não ter tirado cara? a camisa já merece nota 10. Que isso? Se o João Veras fizer 5 gols... Ó, só um detalhe. Ele só não um precisa detalhe. fazer 5, ele tem que fazer 1 por jogo e o gol da vitória. Batista, Aí, um outro detalhe que nós não estamos falando aqui foi o gol que ele fez de cabeça, cabeçada de manual, que foi lá, o VAR foi lá e acabou anulando o gol. Mas também foi um golaço do Balotelli do interior. Você que critica o Balotelli do interior muitas vezes na Rádio Bandeirantes, por que você não faz uma aposta que nem eu fiz com o Lucão? Se ele fizer 5 gols, você faz uma cambalhota aqui. Boa. Tá feita a aposta. Não tem peito. Eu tenho peito sim, tá feita a aposta. Quantos gols ele tem? Quantos gols, Júlio? Não, a gente tá no segundo turno, então tem que ser uma média menor. Né? Menor. Ele é o vice-artilheiro da temporada da Ponte. O CH colocou 8. Entrando em pedacinhos de jogos, ele é o vice-artilheiro. Eu acho que 4 é um número justo. 4. 4. Mais 3. Se você. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou dar cambalhota aqui, ó. Aqui. Faz 4 gols aí, João Velho. Tô torcendo pra ele fazer. Você vem de colante, né? Que nem a Dayana? Não, eu vou vir de segunda pele. Para o jogo de amanhã, Júlio, joga o Veras. Como é que tá lá? Tá monitorando lá o Rodrigão? O Rodrigão perdeu alguns treinos, né, Batista? Tava com uma febre aí no final de semana, foi poupado, até por um aspecto de protocolo. E o João Veras foi bem. De repente, até para não deixar o Rodrigão mais desgastado ou com um problema maior, o Veras pode sim ter uma sequência, algo que o Kleina ainda vai avaliar nessa terça-feira. E a Ponte pode ter mais alterações, né? O André Luiz volta de suspensão, o Fábio Sanches também volta de suspensão. O Kleina ganha algumas alternativas aí para montar o time que vai enfrentar o CSA. Ô Batista, o doutor Jorginho tem uma tese em relação a esse negócio, esse mal súbito do Rodrigão. Fala aí que você falou na Rádio Bandeirantes. Não, é uma coisa que faz sentido. Né? Ele tem que ficar até, foi desinteria, né? Que nem diria do Pinheiro, depois uma febre, uma gripe. Às vezes o que acontece? Está fazendo algum regime, né? Não está se alimentando direito. Pode ser. Intensidade do treino, a imunidade baixa. Né? E aí acontece essas coisas. Aconteceu muito comigo. Teve uma pré-temporada que eu defendi a Portuguesa de Desportos, e aí deu uma exagerada nas férias. Giba era o treinador, lembra do Giba? Grande Giba, saudoso Giba, grande baita Giba Maniais. E aí o que aconteceu? Zorzinho ficou 15 dias comendo alface. E aí não é gripe. Aí desarranjou. Pô, desarranja qualquer um, pô. Ô Batista, sabe de quem é aniversário hoje? Manuel Fragoso. Manuel Fragoso Júnior, quero mandar um grande abraço, desejar ao Manuel Fragoso Júnior saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Grande corintiano, corintiano, Manuel é corintiano.